som. Oi, som. Som. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos, amém? É uma grande honra estar mais uma noite na presença do Senhor para glorificar e bendizer o nome desse grande Rei, que é o nosso Deus. Vamos orar neste momento? Paizinho querido, Jesus amado, obrigada, Deus, por esta noite, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, ó Pai, para dizer o quanto Tu és soberano, o quanto Tu és fiel, o quanto Tu és tremendo para fazer maravilhas na nossa vida todos os dias. Obrigada, Senhor, recebe a nossa adoração, esteja com cada irmão que não chegou aqui e aqueles que não vierem, ó Pai, esteja cuidando, Senhor. Fala aos nossos corações, que nós possamos estar abertos a Te ouvir, Senhor, por o que o Senhor quer falar conosco esta noite. Recebe a nossa adoração, nosso louvor nesta noite, porque tudo é para Ti, ó Deus, para glorificar e bendizer o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Igreja. Esse hino, igreja é família. É Deus querendo te usar quando você deixa de te usar da melhor forma. Então fale para Ele, de todo o teu coração, louve a Ele. Aleluia, Senhor, Espírito Santo de Deus. Passe em nosso meio e nos encha com a Tua presença, Pai. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, para louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia, Senhor, glorificado seja o Teu nome. Reina hoje aqui, Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Vamos continuar adorando esse Deus, Rei das nações, porque Ele é nosso Rei, Ele faz grandes maravilhas em nossas vidas. Quem não temerá esse Deus? Todo joelho se dobrará, porque Ele é o único. Aleluia. Grandes são
as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são, aleluia. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Declara nosso Rei, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu Senhor, santo teu nome. Perdão e graça. Ensina o perdão e graça. Deus, com a sua infinita graça, derrama todos os dias essa graça maravilhosa em nossas vidas. Então declare. Aleluia, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu vim a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus.
Deus, pela tua misericórdia, porque sem ti não somos nada, e o Senhor conosco, nós temos tudo, Pai. Obrigada, Deus, por todos os dias o Senhor nos guiar, nos mostrar o que fazer, Senhor, porque nós ficamos muitas das vezes sem direção e falamos contigo e tudo muda. Como o Senhor fala, o Senhor tira o fardo pesado e nos dá o leve. É verdade, Senhor, porque nós não conseguiríamos carregar um fardo pesado. Muito obrigada, Deus, por o Senhor sempre estar preocupando conosco, sem nós merecermos nada de Ti, Pai. Muito obrigada. Continua falando conosco através do Teu servo, Pai. Usa, Senhor, como Teu instrumento, que o Teu Espírito possa falar através da vida dele, Senhor, e que nós possamos estar de coração aberto para escutar o que o Senhor quer falar nesta noite a cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tudo, pela Tua presença. Em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Oi, som? Estão me ouvindo, irmãos? Eu que não estou me ouvindo. Boa noite, irmãos. Eu acho que aqui está sem som. Obrigado por estarem presentes nessa quarta-feira. Tempo de partilhar a Bíblia, tempo de ter um pouquinho mais de profundidade da palavra. Nos outros momentos nós temos também profundidade, mas nas quartas-feiras reservamos para fazer séries de mensagens expositivas. Olhamos sequências de livros bíblicos. Já deixa a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 6. Aí você deixa separado Romanos 6 a partir do versículo 15. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria te lembrar
de algumas situações ou algumas oportunidades que a gente tem de estar juntos aqui na igreja. Às quartas-feiras tem esse café, que é servido a partir das 18h30. Obrigado por estarem presentes. Nos ajudem a divulgar para mais irmãos e para falar também que estamos olhando para o livro de Romanos. No domingo de manhã temos a escola bíblica. Este domingo será a última aula da classe de doutrinas. A classe que foi uma classe inicial, mas também para quem está há mais tempo na igreja e participou da classe, viu como é bom poder participar. Durante a pandemia a gente acabou tendo uma única classe, mas na outra semana, que já é o segundo domingo de novembro, nós vamos ter uma nova escola bíblica, que algumas pessoas já se matricularam. Você precisa se matricular agora na escola bíblica. É igual escola, igual universidade agora. Você tem 3 opções para você fazer a matrícula, que uma vai ser sobre o livro de Apocalipse, na classe Convicção. A outra vai falar sobre educação financeira e a outra é a classe discipular, a escola discipular, que volta agora nesse novo formato. Essas aulas serão no domingo de manhã, às 9 da manhã até às 11 da manhã. Somente a classe discipular, que a gente fala que ela vai ser semipresencial, porque ela vai ter vídeos para você assistir durante a semana e no fim de semana você tem que estar com a gente aqui para a aula presencial. São oportunidades que a gente está tendo de ter mais profundidade e também de conhecer alguns temas. Algumas pessoas estão me perguntando, pastor, só posso me inscrever em um mesmo? Só pode escrever em um, porque serão no mesmo horário. Mas isso não te impede de em um outro bimestre, as aulas essas classes terminam em dezembro, no outro bimestre você se inscrever em uma classe que já aconteceu e você não teve a oportunidade de se inscrever. Então a gente vai assim aprendendo e aí a gente vai acompanhando e vai tendo a oportunidade de crescer ainda mais. Me ajudem a divulgar isso. Você pode fazer a inscrição pelo link que eu mandei na lista de transmissão. Por favor, leiam o que eu mandar na lista de transmissão. Se você não viu ou não recebeu, pede para mim que eu possa enviar o link, ou você pode chegar com um dos 3 professores das classes. Eu estarei ministrando uma classe, pastor Rodrigo outra classe, e o irmão Heraldo estará ministrando outra classe da nova escola bíblica para esse último bimestre do ano. Também, irmãos, preciso divulgar para os irmãos que as nossas celebrações às 19 horas, esse domingo inclusive tem ceia, é o primeiro domingo do mês, mas eu também gostaria que os irmãos estivessem reservando o tempo do dia 27 de dezembro. É um domingo, a gente vai entrar em maiores detalhes. Hoje eu estou falando só para você reservar o tempo na agenda. Queremos ter uma celebração diferente, em um local diferente, no dia 27 de dezembro. Então marque lá na sua agenda, a celebração acontecerá em boa parte do dia, de manhã até o fim da tarde. Então já reserve esse momento, a gente vai dar mais detalhes nas próximas semanas. Bem, inclusive é o dia do batismo das pessoas que já foram aprovadas aqui. A Larissa, vocês não viram, mas ela está comemorando ali atrás isso. Gente, já abriram a Bíblia em Romanos capítulo 6. Estamos em uma série de mensagens, como eu já falei por 2 vezes, do livro de Romanos. Quem escreveu foi Paulo. Paulo escreve para os irmãos em Roma, que ele ainda não conhecia, pessoas que ele estava preparando para a igreja amadurecer ainda mais. E o amadurecimento da igreja precisa também ser um amadurecimento doutrinário, porque ser salvo por Cristo, isso é muito importante, mas ser salvo significa que eu quero aprender mais dele, e aprendendo mais dele, eu vou entendendo da minha humanidade, que eu não mereço nada, entendo a minha condição de pecador, e Paulo vai trabalhando isso, vê que não tem escapatória, somos pecadores, os efeitos que o pecado faz conosco, ele vai mostrando também, aí ele vai apresentando a graça para a gente, a graça do nosso Senhor, aquele favor que a gente não merece, a maneira como ele vai mostrando para a gente, e vamos crescendo junto com ele, vamos compreendendo o que de fato é o Evangelho. Lá na frente, Paulo começa a mostrar alguns exemplos, porque dizem que o tempo da graça é só no Novo Testamento, já ouviram isso? Só que quando vamos ler o livro de Romanos, nós vimos que não, porque Abraão já foi salvo pela graça, Davi no Antigo Testamento já foi salvo pela graça, e ainda tem pessoas que ainda hoje, no século 21,
ainda vivem no regime da lei. O tempo da graça é quando Cristo chega a nós. Então tem gente que vive hoje, muito tempo depois do Novo Testamento, ainda no tempo da lei, ainda no império do pecado. Semana passada, o pastor Rodrigo começou o capítulo 6, e aí nós vimos a importância para o nosso Senhor da santificação. Ser santo ao nosso Deus é muito importante. Hoje nós vamos ler agora, do versículo 15 até o 23, mas a gente vai fazer algumas coisas, vai ser um pouquinho diferente nas próximas semanas, irmãos. Temos um grupo de irmãos aqui que estão estudando comigo o livro de Romanos e que inclusive estão estudando um pouquinho sobre pregação bíblica. Esses irmãos já puderam pregar quando eu estava de férias, mas hoje eu vou pregar junto com um deles. O meu pai já está aqui, já pode vir para cá, já pode pegar o microfone. Eu vou dar isso aqui para o senhor, que a sua Bíblia é maior do que a minha. A gente vai pregar junto hoje. E eu vou dizer para vocês o quanto que eu estou feliz por essa noite. Você que tem um pai próximo, o quanto gostaria de fazer algo com o seu pai? Eu já tive a oportunidade de jogar bola com meu pai. Meu pai já aposentou, mas ele jogava a bola muito bem. E eu que nunca joguei bem, eu só jogava porque eu podia estar próximo dele e ainda me lembra dele quando eu jogo bola. Eu já pude pintar casa com meu pai, eu já pude quebrar parede junto com meu pai, limpar a casa. E hoje eu estou tendo a oportunidade de pregar ao lado do meu pai. Então vamos ler aqui Romanos 6, versículo 15 até o 23. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e a maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta e ora comigo. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos perdoou, o Senhor nos transformou. Nós entendemos o que é viver pela graça, mas nós queremos agradar o Senhor com nossas vidas, Pai. Não queremos viver imersos no pecado, não, Senhor. Queremos ser transformados por Ti a cada momento. E dessa maneira, Pai, glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paulo está tratando um assunto que continua sendo muito real. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é real. Ela é atemporal, ela se aplica a nós e precisamos aplicá-las em nossas vidas. Quando Paulo começa a falar sobre santidade, aí eu pergunto para você que já está na igreja há algum tempo, você já entende o que é graça, né? Um favor que a gente não merece receber. Você já entende o que é fé? Que a fé quem deu para você foi Cristo. Você entende o que é salvação? E aí você pode me perguntar, peraí, se Cristo me salva pela graça, por que eu não peco? Qual é o problema de eu pecar agora? Porque a Bíblia me garante que se eu cometer pecado, nada vai me afastar do meu Senhor. A gente vai ver inclusive isso lá na frente, em Romanos capítulo 8, a gente volta em cima disso.
Por mais que tenham pessoas que digam, se você pecar, você perde a salvação. Não, meu irmão, a palavra de Deus não fala isso. Só que aí, tem algumas pessoas que lá, desde o tempo de Paulo, começavam a se aproveitar disso, pelo menos da ideia. Se Cristo me salvou, se eu não vivo mais agora no domínio da lei, qual o problema de pecar? Já parou para pensar nisso? Porque não é só orar e pedir perdão? Eu já tive a experiência de conversar com uma pessoa que estava falando, não, eu vou deixar a minha esposa e eu já comecei a namorar com uma outra moça e vou casar com ela, porque a lei permite isso. Aí eu abri para ele textos bíblicos que falam sobre a salvação, que fala sobre casamento, que fala sobre a importância de continuar fiel à mesma esposa. Ele falou, não, eu sei, eu estou em pecado, mas eu vou pedir perdão para Deus e Deus vai me perdoar. Que ideia é essa? Eu estou contando com perdão antes mesmo de cometer pecado. Que graça é essa que tem conduzido o coração de algumas pessoas? Será que essas pessoas realmente são salvas? Paulo, para responder isso, ele vai mostrar como o pecado age nos nossos corações. Pedi para você deixar a Bíblia aberta. E agora, Pai, o Senhor pode compartilhar com ele como o pecado age. Boa noite, irmão. A gente vê que justamente ele começou a falar em pecado. Aí a gente perguntaria, quem nunca pecou? Mas nós temos uma coisa que é importantíssimo nós atentarmos, que o pecado escraviza. E isso não é de agora. É recente, ou depois da lei de Moisés, mas nós vimos que Adão também pecou, né? E aqui nós vemos aqui, a gente vê justamente naquele momento, Paulo falando, mencionando, quando ele estava escrevendo para a igreja de Roma, justamente falando nisso. E nós fomos ver que Roma era um dos principais que escravizava o povo. E não era só o povo judeu, né? Escravizava todos aqueles que eles tomavam de conta. E nós verificamos que 80% da população era escrava. É muita gente, né, sendo escrava. E tinha aqueles que deviam para alguém e não tinham como pagar. E aí eles se ofereciam para ser escravo, porque não iam ter como pagar, iam morrer, então melhor ser escravo. E acontecia isso. Mas é difícil você ser um escravo, porque você não pode fazer coisa que não esteja justamente direcionado naquilo que o seu senhor, que o seu patrão, que o seu amo está determinando. Então tinha isso, de você pagar as suas dívidas, né, com a escravidão. Mas aqui nós vemos que nós devemos procurar, né, condições para ser o seu senhor. E aqui nós vemos que Paulo, quando ele menciona Romanos 1:1, ele se apresenta como escravo. Mas não era o escravo do pecado, não era o escravo da maldade, mas era um escravo de Deus, do Senhor, fazendo aquilo que o seu coração determinava, porque Deus escolheu ele. E Cristo direcionou e ele aceitou de coração a ser escravo não do pecado, mas escravo de Deus, escravo da palavra de Deus, daquilo que ele determinava fazer. Então nós vemos que no grego, escravo é alguém disposto totalmente ao serviço do seu senhor. E Paulo fez isso. E nós? Somos escravos do pecado ou de Cristo? Nós não podemos servir a dois senhores.
servir ao pecado, ou ao mundo, ou aquilo que vem atrapalhar a nossa caminhada ao lado de Cristo, mas eu sou servo do Senhor. Não podemos, ou é de um, ou é de outro. Então, meus irmãos, eu devo me tornar escravo de bom grado, de coração. Ou seja, eu sou servo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele colocou no meu coração e o Espírito Santo fez essa mudança. E eu estou aqui pronto a servi-lo. É isso que nós devemos fazer. Então, meus irmãos, seja escravo da justiça. Entregue-se ao Senhor Jesus. Não é fácil servir a Deus, mas podemos fazer de todo o coração. E isso é importante para cada um de nós. Isso é tão importante porque tem algumas pessoas que acham que servir a Deus é viver uma vida de liberdade. Já ouviu alguém falar isso? Porque o que é mais importante para Deus é a liberdade. Então, essa pessoa ainda não leu Romanos 6. Porque Romanos está dizendo que nós nascemos escravos e sempre seremos escravos. Você ouviu o que meu pai falou? 80% da população romana era escravo. Em estimativa, poderíamos dizer que 80% daquela igreja era composta de escravos. Estimativa. Talvez mais, talvez menos. Mas era um sistema diferente, tá? Porque quando a gente pensa em escravo, a gente pensa aqui no Brasil, os negros, não. Os escravos, eles que trabalhavam para aquelas pessoas que tinham mais dinheiro. E como ele disse, era uma maneira de pagar as dívidas. Se você fosse membro da igreja em Roma, você poderia ser escravo e ter um bom senhor, ou você poderia ter um mau senhor. Então isso era muito claro para você. O que o pecado faz em primeiro lugar? Ele escraviza. E é terrível ser escravo do pecado, irmãos. É você pecar e continuar pecando e não conseguir sair dessa lama. É cometer um pecado e aí talvez eu olhe para o céu, eu vejo um lampejo de glória e depois eu já estou todo lambuzado de pecado de novo. Isso é um fardo que não dá para carregar. Mas o convite que está sendo feito para nós é por Paulo, que era um escravo de Cristo, é que nós nos tornemos escravos do nosso Senhor. Não é um caminho de facilidades. Mas nós podemos escolher quem é o nosso Senhor. Nós podemos responder a esse Senhor. É dada essa oportunidade para a gente. Porque além do pecado escravizar, o pecado ele também envergonha. Você já sentiu vergonha por ter feito alguma coisa errada alguma vez? Crianças, vocês já sentiram vergonha? Fez alguma coisa, a mamãe e o papai descobriu, você não se sente mal por isso? E às vezes, tem algumas coisas que a gente faz, que a gente acha que a gente está até bem, porque ninguém descobriu. E naquele momento a gente acha, não, eu sou muito bom. Só que passam os anos, e a gente vai ver que a gente se orgulhava de nada. Quero contar algo para vocês, que eu vivi quando criança. Quando eu era criança, eu tinha frequentemente dor de garganta. É algo que eu herdei. São heranças médicas que eu tenho de família. Então a minha mãe, tentando resolver esse problema, porque sempre que você comenta assim, eu tenho tal problema, sempre tem alguém que dá uma opinião, né? Aí falaram para minha mãe comprar uma pílula de Copaíba? De copaíba. Era uma pílula assim, ela era redondinha, ela era grossa, parecia que ela era envolta numa casca, uma semente. Essa era a impressão que eu tinha quando eu era criança. E ela devia ter esse tamanho, mas para mim é como se aquela pílula tivesse esse tamanho assim. E a minha mãe me dava uma por dia, que era para tratar a garganta. Ela dava a pílula para mim, comprava, entregava, eu colocava na boca, bebia água, só que a pílula ficava aqui no cantinho da boca. Mãe, desculpa. Lá na cozinha de casa, do lado da geladeira, tem um balancinho. E se você falar hoje na casa dos meus pais, vá procurar. O do meio já era quebrado. Era quebrado lá o vidro. Aí quando eu estava sozinho na cozinha,
eu tirava da minha boca e jogava lá naquele buraquinho. E fiz isso por muitos dias. Resultado, nunca fiquei bom da garganta. E aí o que a gente pode falar? Traga aquela sua bolsa aqui, irmão, vamos dar as pílulas para ele tomar, aquelas que ele jogou lá que a gente Esse juntou. agora resolve, né? Mas a gente vê que não é só isso. Isso aí é uma coisa que foi pecado, pode ter sido porque ele estava mentindo, ele estava tomando, né? Mas nós fazemos tanta coisa que muitas vezes a gente não se envergonha, até de ofender um irmão, né? De fazer alguma coisa para alguém, alguma coisa errada que a gente faz e depois a gente cai em si, verifica que estava errado e a gente vai, poxa, eu estou com a cara no chão de ter feito isso para aquela pessoa. E quando a gente faz isso para Deus, a gente não sente nada? Será que só para o irmão, para uma pessoa que nos acompanha dia a dia? Mas eu acho que nós deveríamos também sentir esse sentimento de culpa, de vergonha, mas Deus diz que nós devemos chegar a Ele e pedir perdão daquilo que nós fizemos de errado. E eu acho que isso é interessante para cada um de nós, porque se isso vem nos envergonhar, é triste e lamentável, mas tem jeito. Principalmente você chegando a Cristo, a Deus nosso Senhor, Pai, e a Cristo Jesus nosso Salvador, para nos perdoar daquilo que nós fizemos, e não só pedir perdão para Ele, mas se nós ofendemos algum irmão, alguma pessoa, também pedir perdão para aquela pessoa. Isso é interessante na nossa vida como cristão. A gente estudando esse texto, aí o papai começou a pensar em algumas situações, e uma delas que ele imaginou assim, imagine você, ou chega aos seus ouvidos que talvez o Sami falou mal de você, e aí você fala mal de Sami, ou você vai tirar a satisfação de Sami, mas descobre lá na frente que a história não foi bem assim. São situações que acontecem. Aí a gente fica com vergonha de chegar perto de Sami. E talvez a gente sabe, poxa, Sami vai estar na igreja. Eu fico com vergonha até de ir para a igreja. Porque o pecado faz isso. O pecado às vezes faz com que eu inclusive queira causar esse mal-estar em outras pessoas. Achando que o outro é mais pecador do que eu. O pecado ele envergonha. Mas a gente não pode viver com essa vergonha, esse peso que o pecado traz. Temos que encontrar essa solução. Aí você pode pensar, não, mas eu conheço alguém que peca e não está nem aí. É o que o versículo 20 fala, olha lá no versículo 20. Ele diz que neste tempo éramos isentos em relação à justiça. O que é isso? A gente não estava nem aí para a justiça. A gente achava, igual eu quando era criança, que eu estava bem, eu nunca fui pego. Até eu olhar para a palavra e ver que sim, isso é pecado. Isso envergonha. E eu falo isso, crianças, por favor, não façam isso em casa. Porque eu não sinto orgulho do que eu cometi errado no passado. E eu não peço para você sentir orgulho também. Porque a vergonha, ela nos mostra o caminho para resolver o problema do pecado. Então não se orgulhem de um passado sem Cristo, mas recebam o perdão que Deus dá para nós, através de seu Filho Jesus. Amém. Assim a gente resolve o pecado que envergonha. Lembra o que o pecado faz? O pecado escraviza, o pecado envergonha. Agora no versículo mata, 21, e principalmente em Romanos 6, 23, é aquele versículo que a gente guarda e sempre que alguém pergunta sobre o Evangelho, é um dos versículos que eu puxo. Que o salário do pecado é a morte. Então o pecado também mata, gente. Qual o sentido de morte aqui? É pelo menos uns 3 sentidos de morte. Está o sentido de morte física. Porque Adão e Eva não foram feitos para morrer. Mas a morte se tornou uma realidade até nós hoje, por causa do pecado original. Então o pecado gerou a morte física. Pastor, então o Senhor quer dizer, eu imaginava isso quando era criança,
Será que se eu aceitar Jesus eu nunca vou morrer? Nem o vírus nunca vai me pegar, meu coração nunca vai parar de bater? Não. Nós ainda estamos neste mundo que está imerso no pecado, e sim, um dia o nosso coração vai parar de bater. Só que a morte, ela tem um outro sentido, que é um sentido espiritual. É viver, o meu coração está batendo, mas eu estou espiritualmente morto. Eu estou espiritualmente distante do meu Criador. Eu não consigo vê-lo nas coisas, eu não consigo percebê-lo. Eu posso até ir para uma igreja, mas posso estar espiritualmente morto. Esse é o outro sentido de morte que o pecado traz. Então tem muitas pessoas que estão vivendo por aí, mas por serem ainda escravos do pecado, por viverem ainda sobre o jugo da lei, estão mortos espiritualmente. Pior do que isso, é estar morto no sentido eterno. Porque todos nós em algum momento estávamos mortos espiritualmente. Mas tem pessoas que não se convertem, não se arrependem, não creem em Jesus. E quando morrerem, estarão eternamente longe do Senhor. E vão experimentar o destino eterno para todos aqueles que morreram sem Cristo. Lembre, a Bíblia está tratando aqui, nesse trecho de Romanos 6, do 15 ao 23, que existem quantos senhores? Quantos? Existem quantos senhores aqui? 2 senhores. Um desses senhores é quem? O pecado. Esse é o mau senhor. E esse mau senhor, ele não parece ser tão mau assim. Porque ele dá até um salário. Você trabalha para ele, e no fim do mês, ele vai te pagar com algo. Isso é injusto? Não, isso é justo. Só que o pagamento desse Senhor é aquilo que Ele está propondo para você. E no fim de trabalhar para o pecado, o que eu recebo? A morte. O pecado, ele promete para a gente, às vezes, liberdade, às vezes promete até prazer imediato, só que, na verdade, ele esconde uma realidade terrível, que muitas pessoas vão descobrir isso tarde demais. O versículo fala que a nossa situação mudou. Éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos e servos de Deus. Aceitar Cristo, reconhecê-lo como meu Salvador, é viver para Ele, é querer servi-lo de todo o meu coração. E agora é diferente, porque a maneira de colher algo também mudou. Tem algo que eu posso fazer para Deus para herdar a vida eterna? Não. Mas se em Cristo eu sou justificado, se eu recebo Cristo em minha vida, eu passo a servir a Deus. E qual é o dom gratuito de Deus? A vida eterna. A ideia do dom gratuito aqui é que a gente não merece. Irmãos, entendam muito claro. A Bíblia diz que estamos naturalmente mortos, que naturalmente a gente não vai querer as coisas de Deus. Um morto pode fazer alguma coisa por si mesmo. Um morto não faz nada por si mesmo. Então em nós não há salvação, em nós não há redenção, em nós não há transformação. Porque eu vou passar aí para a igreja, porque eu vou arrumar minha vida, porque não é isso. Tudo que eu posso fazer agora é reconhecer o que Cristo está fazendo em mim. Se você começa a perceber que o Espírito Santo está te regenerando, se Cristo está te chamando, meu irmão, se arrepende, crê em Jesus. Viva isso. E é o que a gente espera para vocês. Então nós vemos aqui, concluindo aqui, que o que o pecado nos proporciona ou nos mostra, do que nós verificamos aqui agora, o pecado, o que ele faz? Escraviza. Alguém lembra?
escraviza, o que mais? Envergonha. Envergonha e mata. Então nós vemos aqui justamente o que o pecado faz com cada um de nós. E o pecado chama outro pecado. Então Deus nos dá o quê? Graça e vida eterna. Como nos diz o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, justamente, ele está nos mostrando, o texto que Paulo escreveu aqui aos Romanos, mostrando o que o pecado faz por cada um de nós. Mas ele dá a solução em Cristo Jesus, que nos dá, através da sua graça, a vida eterna a cada um de nós. Como pecadores, a gente precisa se arrepender. Precisamos nos humilhar diante do Senhor e exercer a fé no sangue de Cristo. Ele é a única maneira de nós alcançarmos o perdão. Queremos viver pela graça, irmãos. Então queremos viver em harmonia com Deus e harmonia com as coisas. E se você é servo de Deus, eu te pergunto assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E daí, irmãos? Podemos pecar porque a gente não está mais sobre a lei, estamos sobre a graça? Paulo, eu gosto da resposta de Paulo. De maneira nenhuma. É convicto. Não é para viver no pecado mais, irmãos. Eu confesso que às vezes eu me espanto quando os servos de Deus sabem que estão numa situação de pecado e falam isso com normalidade. E não é uma normalidade tipo, eu estou procurando o pastor, eu estou abrindo meu coração para ser transformado, não. Eu estou fazendo, pastor, o que todo mundo faz. Isso é espantoso. Porque por mais que todo mundo faça, eu vivo no tempo da graça. E eu não estou aqui mais para viver debaixo do pecado. O pecado já nos escravizou tanto, irmãos. Se você ainda é escravo do pecado, será que você já vive na graça? A graça salvadora, porque sempre faço isso, irmã Graça. Há muitas graças por aí, mas somente uma graça salva, que é o presente que Cristo deu a cada um de nós. Que nós possamos dar um chega para o pecado, que possamos sair daqui dizendo, Senhor, eu quero ser mais santo, Senhor, eu quero viver o teu perdão, eu quero viver a tua graça, eu quero que o Senhor me transforme ainda mais. Por favor, feche seus olhos. Oremos. Nosso glorioso e eterno Pai, somos agradecidos a Ti, ó Deus, por nos dar essa oportunidade de podermos, ó Deus, de coração, aceitar ser Teu servo. O servo, ó Deus, que caminha ao lado de Cristo para fazer as Tuas obras, para, ó Deus, testemunhar do Teu amor com os Teus filhos amados. E Tu, ó Deus, conduz debaixo da Tua graça, e a Tua misericórdia se renova, a Tua misericórdia, ó Deus, é infinita para com cada um de nós. Grandioso Deus, nos fortalece, nos dá, ó Deus, direcionamento, nos dá, meu Pai, a Tua bênção e a Tua proteção. Conduz esta igreja debaixo da Tua graça, ó Santo Pai, e aos nossos ministros, nossos pastores, que sejam agraciados por Ti, com sabedoria, discernimento, de tudo aquilo, Deus, que Tu tem colocado em seus corações. Nós Te bendizemos e Te agradecemos, Deus, por cada irmão aqui presente, e aqueles que não puderam estar, que possam sentir, Deus, tocando em seus corações, e assim, Deus, fortalecendo para que
o inimigo não vença, o inimigo, Deus, não chegue até o Deus consumir a sua alma. Nós te bendizemos e pedimos, Santo Pai, continua conosco nesta noite, nós te bendizemos e te oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Vamos cantar uma última música. Enquanto cantamos essa música, você pode depositar dízimos e oferta, pensar e cantar junto com a gente. De lá a gente já termina a nossa celebração e que Deus te dê uma semana muito abençoada. Vamos cantar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me sua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava